Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Equipamentos de Processos 2. Meu nome é André Aldoni e nessa disciplina nós vamos desenvolver algumas habilidades e conhecimentos em relação aos equipamentos de processos mais utilizados na indústria, tá bem? Então vocês vão entender como é que é o funcionamento deles, como é que são as suas formas construtivas e, e por fim, como são feitas algumas das manutenções nesses equipamentos. Bom, vamos iniciar então com um dos conceitos mais utilizados aqui nessa disciplina e dentro do conhecimento sobre os equipamentos de processos. A primeira delas é a temperatura. A temperatura é uma grandeza física escalar, né? Ou seja, ela tem uma escala e ela é definida como a medida do grau de agitação dessas moléculas. Então, uma das formas de nós averiguarmos se temos o vírus da Covid é em relação à temperatura do nosso corpo. Porque conforme o nosso corpo, né, naturalmente, ele tem uma temperatura de 36,5, 36,4, isso vai depender um pouquinho de cada organismo, mas ele tem em média essa temperatura. Se houver um aumento do grau de agitação das nossas moléculas, vai haver um aumento da temperatura. E qual que é o grau de agitação dessas moléculas? Nós, quando temos algum tipo de patógeno que o nosso organismo tem que expelir, tem que botar para fora, ele tem uma produção intensa de glóbulos brancos que vão fazer, então, o ataque para esses patógenos, para esses organismos que não são do nosso corpo. E essa produção faz com que haja um aumento da movimentação, né, das nossas células e nossas moléculas, fazendo com que o nosso corpo comece a aumentar a temperatura. Esse aumento de temperatura, ele não é simplesmente por causa do aumento do grau de agitação das moléculas, mas também esse aumento da temperatura corporal serve para que os patógenos, com esse aumento de temperatura, também venham a morrer, tá bem? Então, é um processo natural no nosso corpo, fazer esse aumento de temperatura. Bom, então, quanto maior a agitação dessas moléculas, maior será a temperatura desse corpo. No sistema internacional, a unidade utilizada é o Kelvin, tá bem? Nós vamos ver que existem vários, né? Existem, a princípio, 3 que são as mais utilizadas, mas vocês podem até pesquisar outras, né? Então, como eu já falei, tem o Kelvin, tem o Celsius e o Fahrenheit. Bom, essas 3 escalas, né, elas foram sendo desenvolvidas em regiões diferentes digamos assim, por pessoas diferentes, né? E sempre eles tomavam em relação a algum tipo de corpo, né, que sofresse algum tipo de variação em relação à temperatura. Bom, então o grau Celsius, né, vocês já devem ter estudado isso aí, ele foi tomado, a sua escala foi tomada do 0 ao 100 em relação a um tipo de corpo físico mais encontrado no nosso planeta, que é a água. Então, a água, ela entra em fusão, né? Ela vira sólida em 0 graus e depois ela entra em ebulição em 100 graus. Então, claro, isso é o nível do mar, né? Então, se vocês forem, digamos, para o Chile e quiserem ferver a água, vocês vão ferver a água, ela vai entrar em ebulição com uma temperatura menor. Por quê? Porque não existe pressão sobre aquelas moléculas, né? No Chile, o ar é mais rarefeito, né? E então tu tens uma pressão menor, né? Existe uma coluna de ar menor sobre o quanto mais nós vamos nos elevando, né? Não precisa ser o Chile, pode ser o Everest, enfim. Vocês vão estar com uma pressão menor, aquela coluna de ar sobre a cabeça de vocês é menor, então essa pressão atmosférica é menor, fazendo com que aquelas moléculas se soltem facilmente, né? Se transformem facilmente, né? Mudam do estado físico da matéria para outro mais facilmente. Então,
no caso da ebulição, tu tem uma temperatura menor, tá bem? Mas isso, a nível do mar, vocês vão ter os 0 graus, a água vira sólida e a 100 graus ela entra em ebulição. Bom, então não é um limite máximo de temperatura, certo? Mas existe um limite mínimo de temperatura, que é chamado de o zero absoluto, tá bem? Ele é um valor correspondente a 273,15 graus Celsius negativos. Então, por isso que a escala Kelvin foi adotada. Por quê? Porque o zero absoluto é o 0 Kelvin. Como existe uma base mínima, então ela foi tomada como zero. E o resto, né, foi... A escala só sobe, né? Ela não tem valores negativos. Então, fica mais fácil para fazer alguns tipos de cálculo, né? Em equações, valores que não se transformam em negativos, né? Então, o Kelvin foi utilizado dessa forma porque o zero absoluto não foi encontrado, né? Mas ele foi calculado, que é quando não há nenhum tipo de vibração molecular, né? E se define também como não havendo nenhum tipo de movimento molecular, também não existe energia elétrica nessa temperatura. Por quê? Porque nem os elétrons conseguem ter essa movimentação, certo? Nos condutores. Por isso, então, foi definido como o zero absoluto. Bom, e quem são e como foram determinadas as escalas de temperatura? Então, para isso aqui, vocês vão clicar nesse ícone aqui. Clique aqui. Vai abrir uma janela do navegador de vocês, da internet. Eu vou mudar aqui. Vai abrir essa janela aqui para vocês. E aqui vocês vão ter, então, uma verificação melhor das escalas, certo? Então, olha aqui, ó, eu tenho 0 graus em Celsius, né? Ele, como eu falei para vocês, ele é 273,15 graus ou 32 graus Fahrenheit, tá bem? Então, são essas três as escalas mais utilizadas. Se eu colocar aqui, ó, se eu baixar a minha escala, ó, nesse botão que percorre aqui da direita para a esquerda, se eu colocar ele lá para a esquerda, eu vou conseguir chegar no meu 0 Kelvin. Tá bem? Aí, ó. Falta mais um pouquinho. Aí, 0 Kelvin. Quanto é que é 0 Kelvin? Em Celsius dá menos 273,15 graus. E se for em Fahrenheit, daria, então, 459,67 graus Fahrenheit. Então, existem algumas equações para fazer essa transformação de unidades, né? Então, você já deve ter utilizado ela. Nós não vamos trabalhar com isso aqui, né? Nós vamos trabalhar em cima dos equipamentos. Vão haver alguns cálculos e aí sempre é dada em relação a uma dessas unidades. Geralmente o Kelvin, porque é utilizado no sistema internacional. Tá bem? Vou voltar aqui. Muito bem. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, né, na internet para ver ou em algum tipo de bibliografia quem foram e como fizeram para determinar as escalas de temperaturas. Eu já falei de uma delas, né? Vocês podem procurar as demais. Tá bem? Muito bem. Seguindo. Um dos conceitos, né? Nós tratamos ali a parte de equipamentos e processos. Um dos conceitos fundamentais também é o calor. Só que muitas vezes ele é utilizado da forma errada, né? Como nós falamos, tá? Então até tem um memezinho aqui do lado que diz o seguinte: tá tão calor que eu preciso ligar um ventilador para mim e o outro para o ventilador. É legal. Só que o que acontece? Aqui essa expressão calor não pode ser entendida como uma fonte, como energia térmica, tá bem? O que está querendo ser dito aqui tá tão quente
que eu preciso ligar um ventilador para mim e outro para o ventilador. Porque calor, agora nós vamos entender qual a diferença entre quente, né, que é uma propriedade de um material, e o que é o calor. Tá? Então, o calor é uma transferência de energia térmica entre o sistema e o outro, ou dentro do mesmo sistema, tá? Devido à diferença de temperatura entre eles. Então, tem que haver uma diferença de temperatura para ver transferência energética em forma de calor, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um copo, né? Se eu tenho digamos, uma caneca. Essa caneca, ela tem chá, ou algum outro tipo líquido quente aí, né? Uma outra bebida quente. Se eu pegar ela na mão, eu vou começar a esquentar minha mão. E a minha mão, como está mais fria, vai começar a esquentar a caneca. Mas a transferência de energia em forma de calor, eu vou passar sempre do mais quente, vejam bem, ó, do mais quente, não do mais calor, do mais quente para o mais frio. Tá? Então não é que aquele copo tem mais calor. Não, ele não tem mais calor. Ele tem maior temperatura, por causa do grau de agitação das moléculas. Então ele está quente. Né? Ele não está calor, ele está quente. Tá bem? Então, até porque se a minha mão também estivesse na mesma temperatura, digamos que a minha mão estivesse na temperatura de 100 graus, e o copo também, tu iria dizer, isso está quente, mas a tua mão também ia estar naquela temperatura. Então, como não há troca, transferência de energia em forma de calor, nesse caso, não há calor, não tem calor sendo transferido. Pode estar quente, mas não há calor. Tá? Então tem que ter diferença de temperatura. E o mesmo ocorre também quando nós temos o contrário. Eu tenho um copo com gelo, né? Uma bebida gelada. Se eu tiver ela na mão, né? Se eu estiver segurando esse copo na mão, a minha mão, se ela estiver mais quente, ela vai transferir energia para o copo. Tá bem? É sempre do quente para o frio. Tá bem? Então, o calor não é uma propriedade dos sistemas termodinâmicos. Eu não posso dizer que é uma propriedade daquele objeto, né, daquele corpo, ser calor. Não, ele é quente. Ele pode ser quente, mas ele não pode ser calor. Tá bem? E aqui uma perguntinha para vocês tentarem dar uma entendida, assim, ó. Os isolantes térmicos servem para diminuir a temperatura ou o calor entre os corpos? Vejam bem, se eu tiver um isolante térmico, um dos isolantes térmicos mais utilizados para manter o calor corporal, a lã, tá? Então a lã, né, tu bota um blusão de lã. Se eu tiver no frio, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer com que aquele isolante térmico, que é a lã, não transfira energia minha para o ambiente. O ambiente está mais frio, estou no inverno, né? Então o meu corpo vai estar transferindo energia para o ambiente. Se eu tiver um isolante, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que exista uma barreira entre o ambiente externo com o meu corpo. Tá? Então ele está fazendo, então ele não está isolando para diminuir a temperatura. Ele está mantendo a minha temperatura. Ele está fazendo com que exista um equilíbrio térmico, tá bem? E também também é utilizado a lã nos países que possuem desertos, tá bem? Na Arábia, enfim, eles usam lã também. Para quê? Para que não haja troca térmica, né? Não haja transferência de temperatura, transferência de calor, né? Para equilíbrio da temperatura do ambiente, sempre do mais quente, né? Do ambiente para o corpo, tá bem? Então aquilo lá serve de isolante. Então tu não quer aquecer teu corpo, tu quer manter ele naquela temperatura. Então a lã, ela não te esquenta. Vou botar uma lã para me esquentar. Não, tu vai botar uma lã para te isolar, para que não ocorra transferência de energia em forma de calor. Tá bem? Então aí conseguimos entender bem qual que é a diferença entre quente, calor e temperatura. Tá? Claro que se tiverem mais algumas dúvidas, na nossa aula de quinta-feira, nossa aula síncrona, que no final desse slide vai ter alguns contatos, e-mail, WhatsApp e o link para a reunião no Google Meet.
se vocês tiverem mais algumas dúvidas, nós vamos tirar nesse momento. Então, vocês têm, a princípio, a aula que vocês vão ter que assistir aqui é na terça-feira, que é quando eu coloco o material. Então, vocês vão ver o material terça, vão ter ainda um tempo na quarta para estudar e depois quinta nós vamos tirar as dúvidas. Tá bem? Então, vamos adiante. Outro conceito fundamental é o calor específico. Cada corpo, né, cada substância tem o seu próprio calor específico. Tá? O que é o calor específico? É uma grandeza física também. Ela possui uma característica que é de cada corpo, né, de cada substância, e ela varia diferente para cada um, né? Então, a grandeza que define a variação térmica de uma determinada substância quando ela recebe uma quantidade de calor. Então, tipo assim, ó, eu tenho um copo na mão, né, com água e o outro com óleo. Os dois possuem calor específicos diferentes. A fonte de calor que eu tenho é a mesma, é a minha mão, tá? Mas se eu colocar os dois copos, né, na minha mão, um desses líquidos vai aquecer mais rápido que o outro. Por quê? Porque ele possui um calor específico diferente do outro. Tá bem? Então eu vou conseguir esquentar a água mais rapidamente que o óleo. Tá bem? Então, dessa forma eu consigo utilizar diferentes substâncias para eu atingir meu objetivo. Então vejam bem, eu quero fazer uma comida o mais rápido possível. Se eu utilizar o óleo, eu vou conseguir fazer com que ele atinja uma temperatura maior. Tá bem? Eu vou conseguir fazer com que ele atinja. Por isso que se faz a fritura dos alimentos, que é um processo de cozimento mais rápido. Por quê? Porque tu consegue uma temperatura mais alta. No caso da água, não é possível se não utilizar uma panela de pressão. Então, a panela de pressão, como eu estava falando lá do Chile, se eu aumentar a pressão, eu vou fazer com que aquela água tenha uma temperatura maior antes de entrar em ebulição. Tá bem? Antes dela evaporar. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão sobre aquelas moléculas e vou conseguir uma temperatura maior. Por isso que o cozimento dos alimentos com panela de pressão é mais rápido. Porque aumenta a pressão, aumenta a temperatura. E o fluido é a água, né? Que é mais, digamos assim, que é mais saudável tu fazer esse cozimento com a água do que no óleo, tá bem? Mas se tu quiser rapidez e não tem panela de pressão, uma das formas de cozimento rápido é com um tipo de óleo. Muito bem. Aqui nós temos, do lado direito, o calor específico de algumas substâncias. Então, esse calor específico é tudo a 25 graus, tá? E pressão normal, ou seja, pressão ao nível do mar. Então, eu tenho ali vários valores. Claro que, como o Kelvin, né, e o Joule foram definidos depois, antigamente a caloria foi determinada para a água como sendo o valor 1, né, como referência de todos as outras substâncias. Então, é como se fosse um parâmetro. Eu sei qual é o valor da água, agora eu vou verificar em relação à água qual é o valor que as outras substâncias têm, tá bem? Então, por isso que temos que entender qual é o calor específico da substância que nós estamos trabalhando para saber como utilizar e aonde utilizar. Então, vocês devem ter visto já, se vocês desmontaram algum computador, vocês devem ter visto que existem algumas aletas, né? Como se fosse um radiadorzinho dentro do computador de vocês. Aquelas aletas, né? Elas servem para transferência de energia. Elas servem para diminuir a temperatura, né? Gera muito calor dentro do gabinete ali. Os sistemas eletrônicos geram muito calor. Então tem que ser resfriado. Como é que se resfria? Não posso fazer resfriamento com água. Então, eu coloco um ventilador e acoplado a esse sistema que gera muito calor, né,
que transfere muito calor, eu coloco uma plaquinha ali com aletas com alumínio, né? Porque vocês podem ver ali que o alumínio ele consegue fazer uma transferência de energia. Aliás, o calor específico dele é maior que o do cobre, digamos assim. Então é mais interessante eu usar o alumínio para fazer transferência de energia do que o cobre. Até porque o alumínio é mais barato que o cobre também, tá? Então, nesse caso, se utiliza esses materiais conforme as suas propriedades. E uma delas é em relação ao calor específico. Tá bem? Então, calor específico é uma variação térmica quando eu coloco uma fonte de calor. O quanto ele faz essa variação térmica, né? Com uma fonte que pode variar ou ser contínua. Bom, e é uma característica de cada tipo de substância que indica o seu comportamento quando exposto a uma fonte de calor. E ali tem duas equações que vocês podem utilizar para determinar o calor específico, tá bem? No caso do Q maiúsculo ali, que é a quantidade de calor, nós vamos ver agora, tá? Então, a princípio, para fazer o cálculo com a primeira equação, nós vamos ter que verificar, vamos ter que ver mais adiante como é que se define a quantidade de calor. E da mesma forma, a segunda equação, né, que é o calor específico, é igual a capacidade térmica dividido pela sua massa, tá? Então, nesse caso, eu tenho também que entender o que é a capacidade térmica, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, a primeira delas que nós vamos verificar é a quantidade de calor sensível. Ou seja, é uma quantidade de calor necessária para que eu aumente 1 grau em 1 grama desse material. Ou seja, eu tenho 1 grama, né, de alumínio e 1 grama de ferro. Tá? Eu coloco as duas com fonte de calor. Qual é aquela que varia esse 1 grau? Ele aumenta 1 grau com menos calor. Tá bem? Então tem uma figura aqui ao lado que dá para ver que tanto aquele bloco de ferro quanto a água, eles dois possuem pesos iguais. Tá bem? A massa deles é a mesma. Então, se eu colocar uma chama que também é igual para esquentar as duas, vocês vão ver que é o seguinte, vocês vão ver que eu vou conseguir ter por causa do volume da água, eu vou conseguir entrar em contato com a água antes de entrar em contato com a chapa. Ou seja, eu vou conseguir ter uma transferência de energia, né, uma quantidade de calor sensível maior no ferro do que na água. Além do que, ele também possui outras características que, nos corpos sólidos, a transferência de energia, né, a condução de energia térmica é maior do que no líquido, tá bem? Então, porque as moléculas num corpo sólido, elas estão mais próximas, elas estão mais unidas, então a transferência de energia é maior em sólidos do que em líquidos. Claro, isso depende do sólido, depende do líquido. Mas isso, de certa forma, também pode ser entendido como a condução do som, né? O som, que é uma vibração das moléculas. O som ele se propaga melhor em sólidos do que em líquidos, do que em gasosos. Tá? Então, da mesma forma, porque as moléculas estão mais próximas. E quando eu aqueço uma molécula e ela está mais próxima da outra, existe uma transferência de energia mais facilitada, né? Bom, então a quantidade de calor sensível é essa quantidade de calor que eu consigo imprimir numa substância e ela aumenta de temperatura 1 grau. Tá? Então, vocês podem ver que essas equações que eu tenho aqui, ó, a primeira equação aqui, essa aqui é a mesma equação de antes, né? Porque eu posso pegar e fazer eu posso fazer uma jogada matemática, fazendo com que eu passe o ΔT
tá? Que é a variação de temperatura. E a massa eu passo para o outro lado, tá? Fazendo com que, então, eu tenha Q dividido por massa vezes o ΔT. E aí eu vou ter, então, o meu calor específico. Tá aqui. Então, pela mesma equação, eu consigo definir ou o calor específico ou a quantidade de calor sensível. Isso vai depender daquilo que eu quero, né, em relação àquilo que eu já tenho de informações, tá? Bom, mas a quantidade de calor sensível é só nesses trechos em vermelho. Por quê? Porque aqui, ó, tanto nessa faixa horizontal azul como nessa faixa menor aqui da fusão, claro, vaporização e fusão, é uma quantidade de energia que eu tenho que colocar nas substâncias para que elas troquem de estado, tá? Então, nessas que são inclinadas, conforme eu aumento a temperatura, né, eu vou ter, então, uma diferença gradual, né? Se eu colocar calor, ela vai me responder como temperatura, vai ter um aumento de temperatura. Nesse momento, quando ela atingir aqui, no caso da água, né, eu tenho ela sólida, coloco calor, vou colocando calor. Quando ela está para trocar de estado para o líquido, eu continuo colocando o calor, mas ela não muda de temperatura. Tá? Ela não vai mudar a temperatura. Ela vai manter a temperatura até ela conseguir utilizar essa energia e conseguir se transformar. Tá? E aí ela vira líquido. Continuo colocando uma fonte de calor, e chega num ponto que ela tem que fazer a vaporização. Que ela se transforma em vapor. Nesse estado também, ela está líquida, coloco o calor, ela não me responde em temperatura, não aumenta a temperatura, porque ela está utilizando essa energia para mudança de estado. Tá bem? Fluxo de calor. Bom, fluxo de calor, nós vamos trabalhar bastante, tá? Porque é a energia térmica que é transferida de uma substância para outra por unidade de área. Então, ou seja, assim, ó, se vocês pegarem uma caldeira, simplificando, tem um tubo na parte interna, né? São dois tipos de caldeiras. Vou falar aqui da fogo tubular. A fogo tubular, ela tem a parte com a fonte de energia, né? Já diz o nome, fogo tubular, ou seja, o fogo está dentro do tubo. E por fora desse tubo existe o líquido, que geralmente é água, tá? Então, eu tenho esse fluxo de calor, que é o quê? Que é essa unidade de área desse tubo, que eu consigo fazer a transferência, que eu consigo fazer um fluxo de calor. Né? Eu consigo fazer uma quantidade de energia passar por uma unidade de área. Tá? Então, o tubo, quanto maior a quantidade de tubos que eu tenho dentro de uma caldeira, mais fluxo de calor eu vou ter. Por quê? Porque tem mais área. Certo? Então, eu tendo mais área, eu consigo ter maior fluxo de calor. Tá bem? E quanto menor essa espessura, melhor também, porque aí eu não vou ter muita resistência à passagem dessa energia, né? Se eu tiver uma parede muito extensa, muito grande desse tubo, vai demorar para esse calor passar para fora do tubo, tá? Então, quanto menor a parede, melhor. Mas aí também pode ser que ocorra algum tipo de oxidação e comece a furar e essa água começa a passar para dentro do tubo, tá? Isso nós vamos tratar melhor com o nosso chegarmos lá em caldeiras, tá? Então, o fluxo de calor é isso aí. É uma quantidade de energia transferida de uma substância para a outra por uma unidade de tempo e área com mudança de temperatura, tá? E essa temperatura ela é medida aliás, esse fluxo de calor ele é dado em watts por metro quadrado, tá bem? Em termos simples, então, é isso que eu estava falando para vocês. É o calor que é transferido por unidade de área. É uma energia que é transferido por unidade de área. Então, vocês já devem ter visto fluxo elétrico. Acho que também é dessa forma. Vocês conseguem fazer uma quantidade de energia elétrica passar por unidade de área. Então, dessa maneira, podemos calcular o fluxo de calor utilizando duas fórmulas diferentes. Tá? Por quê? Porque uma delas utiliza a quantidade de calor
tá? E a outra utiliza condutividade térmica, tá bem? Então, ambas nós vamos conseguir fazer o cálculo desse fluxo de calor. Nós vamos ocupar essa equação mais adiante lá lá nos equipamentos de processo para determinar, então, para ver se é mais interessante em função da quantidade de área que tem, é melhor um trocador de calor do tipo placas ou do tipo serpentina, tá? Nós vamos ver por que um é melhor que o outro, só verificando as unidades, né, com as equações. Vocês vão ver que é mais interessante um que o outro. Bom, aí vai entrar também o quê? Custo, né, manutenção, custo de manutenção, né? Então, por isso que são utilizados diferentes tipos em cada tipo de processo. Muito bem. Nos conceitos fundamentais, ainda, nós temos o tipo de propagação de calor. Né? São três tipos a forma de propagação de calor. A primeira delas é a condução térmica, é aquela que necessariamente deve existir um meio, né, onde existe essa condução. A convecção, ela sempre tem uma direção, né, e sentido. E a irradiação térmica, nós vamos ver que é aquela que não precisa, não é necessário, então, haver um meio físico para que ocorra essa propagação do calor. Tá? Então, aqui é um sistema bem simples de um trocador de calor. Né? Um trocador de calor, o que ele tem? Ele tem entrada fria, ele em contato com a água quente, que está dentro daquele tubo centralizado, vai fazer o quê? Vai fazer com que a entrada quente entre em contato com água fria, né? com líquido frio, e depois, no final, o que vai ter? Nós vamos ter uma saída fria do líquido que nós estamos utilizando para resfriar e uma saída fria, uma saída quente do líquido que nós estávamos usando para resfriar e uma saída fria do líquido que nós estamos utilizando no processo e ele tinha que retornar frio. Tá? Então, existem essas duas saídas, uma quente e uma fria. Sempre o contrário, por quê? Porque uma fonte tem que entrar para ser resfriada e a outra tem que entrar para roubar essa energia, né? Para que ocorra essa transferência energética e eu consiga diminuir a temperatura. Tá bem? A condução térmica, a sua definição é a energia calorífica transferida por meio de corpos sólidos, que se aqueçam, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outros corpos mais quentes. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, consequentemente, aumenta o grau de agitação das suas moléculas. Tá bem? Então, a condução térmica, ela é dada na parede desses tubos. Tá? Então, na parede do tubo quente é onde eu vou conseguir fazer essa condução térmica. Tá bem? Então, tem que existir essa parede para que seja feita essa condução. Então, todo líquido que passar por ali vai entrar em contato, né? E vai conduzir essa temperatura. E aí, depois, por um processo de convecção, né? Esse líquido vai se misturando, vai entrando em contato com o tubo, vai entrando em contato com as outras substâncias do fluido e aí ele vai se esquentar, tá bem? Mas a condução aqui, ela é dada pelo fluido que está passando, que transfere e conduz pelo tubo para a parte externa, onde esquenta o fluido, tá bem? Então, não é o fluido que está fazendo a condução térmica, é a chapa do tubo que está fazendo essa condução, tá bem? Ele é que conduz a temperatura e está passando adiante. A convecção térmica. Bom, a convecção térmica é bastante é um pouquinho complicada de ser trabalhada dentro de caldeiras fogotubulares, porque sempre tem que ser visto qual é o nível de água que tem dentro da caldeira. Tá? Só que como existe a parte superior
ela fica fazendo ebulição, o nível ele fica mudando, tá? Então tu não sabe se aquele nível está mais acima ou está mais abaixo, por causa de toda aquela ebulição. E conforme tem mais calor, ela faz uma ebulição muito maior. Então a superfície da caldeira ela não é plana, né? Então tem esse problema com o nível. Se o nível estiver muito alto, ele tampa a saída, né, da válvula de segurança. Então ela não consegue abrir porque tem calor ali. Aliás, tem água, tá? Ela tá entrando em contato com água. E outra que também, se tiver muito abaixo, né, tu começa a colocar alguns equipamentos, tipo assim, se não houver contato total com água pelos tubos, esse tubo começa a aquecer demais. E se ele começar a aquecer demais, ele vai derreter, certo? Ele vai entrar em fluidez, né, no estado plástico, e vai começar a se deformar e vai virar líquido. E aí o que vai acontecer? A água vai entrar por esses tubos onde deveria só ter um fluxo de calor, tá bem? Onde deveria ter só o fogo, né? Então, numa chaleira acontece da mesma forma, né? Tem a figura ali da chaleira. Essa chaleira, ela tem um fluxo de calor. Então, a chapa embaixo, ela está fazendo o quê? A condução. Ela está pegando aquela energia, aquela fonte de energia, aumenta a temperatura e está conduzindo. Tá? Ela está conduzindo para toda a chapa em torno, né? Toda a parte da chaleira. Bom, mas e lá internamente o que acontece? A chapa esquentando, ela vai esquentar a parte que fica em contato com ela de água. Essa água aumenta a temperatura, diminui a sua densidade e sobe. E então aquela que está fria lá em cima desce. Esse fluxo de energia, né, de cima para baixo, ele também é encontrado na natureza. Então, as grandes tempestades, elas se formam dessa convecção térmica, tá bem? Então, na segunda imagem aqui dá para ver como é que ocorre a convecção térmica. Então, aquelas nuvens que são altas, né, que forma chamado bigorna, né, na parte superior, que é essa parte aqui, ó. Essas nuvens, elas possuem um fluxo de calor intenso, né, no seu meio aqui. O que é o fluxo de calor? Ou, se quiserem tratar dessa forma, a quantidade de calor transferida, né? Então, eu tenho aqui, ó, um ar quente que sobe e um ar frio que desce. Então, o que acontece? O ar quente sobe e o ar frio desce. Ele forma como se fosse um vórtice, tá? Por quê? Porque eles não estão se encontrando. Um está descendo para ocupar o lugar do ar quente que subiu, tá? E essa convecção térmica mais esse giro desse ar formam os grandes furacões. Ou, em escalas menores, formam os tufões, né? Ou os tornados, né? Mais utilizado o tornado. Que também é isso aí. É um fluxo térmico que existe entre a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, tem um aquecimento muito elevado na superfície, faz com que esse ar suba e o ar frio desça. Então, formando então essas grandes tempestades, sempre quando há esse fluxo de calor, tá? Falando novamente, se for um fluxo de calor pequeno, forma apenas um tornado, né? No caso dos furacões, né, são grandes fluxos de energia, e essa convecção térmica, né, geralmente acontece sobre o mar, né? E aí depois, quando ele entra no continente adentro, ele vai diminuindo a sua potência. Muito bem, então a terceira forma de propagação de calor é a irradiação térmica. É uma transferência de energia, transferência de calor, calor é energia, por meio de ondas eletromagnéticas. Então é dessa forma que é feita a transformação de energia nas placas, né? Placas solares, a energia que é solar, né? Energia em forma de calor, é transformada
em energia elétrica, tá bem? Então, é dessa forma que é utilizada as placas. Outra forma de utilização dessa energia em forma de calor são os painéis, são as placas solares para aquecimento da água, né? Então, existem vários tipos. Existem os tipos até mais caseiros, né? Ou aqueles que vocês já devem ter visto sobre os telhados, né? Que fazem aquecimento da água, principalmente para o chuveiro ou para piscina, enfim. Então, essa irradiação ela não precisa de um meio físico, ou seja, esse calor ele está vindo de onde? Ele está vindo do Sol. Então, o Sol, entre o Sol e o planeta Terra, não existe nada, é o vácuo. Então, essa quantidade de energia ela atravessa o espaço, né? Não tem um meio físico e chega até o planeta. Bom, esses três tipos de propagação de calor também podem ser de forma benéfica, como eu estava falando, transformação em energia elétrica ou aquecimento da água, mas ele também pode causar acidentes, tá? Então, a figura da esquerda ali mostra como é a convecção, tá? Dependendo do nível onde ocorreu o fogo, as pessoas sempre tendem a subir para o telhado, né? Para que venha algum tipo de socorro, né? Isso já vocês podem até ver o vídeo do acidente que teve no edifício Joelma em São Paulo. Podem dar uma olhada, vocês vão ver que o pessoal tentou subir e na verdade deve ser exatamente fazer o contrário, né? E a parte que é mais interessante, as pessoas não lembram na hora de acontecer um acidente desses, é que se deve ficar na parte de baixo sempre próximo ao chão. Por quê? Porque ali é a zona onde a temperatura é menor. Na parte de cima a temperatura é maior. Falei para vocês que quando eu aqueço alguma coisa, ele aumenta de temperatura, a sua densidade diminui e ele sobe, tá? Dessa forma também ocorre com o fogo, né? Então o fogo, vocês podem ver que aqui tem uma fonte e ele se alastrou por causa da fumaça. A fumaça carrega essa energia térmica até um outro local onde é que se acumula. E aqui depois começa a ter, então, um outro foco de incêndio. Então, deve-se sempre ficar na parte de baixo. E, de preferência, abrir torneira, enfim, fazer com que fique o quanto mais frio na parte de baixo, tá bem? Essa quantidade de água também não pode ser muito elevada, porque pode ocorrer também a evaporação dessa água e depois tu começa como se fosse cozinhar, né? Como se tu começasse a sofrer um processo de cozimento. Então, na verdade, deve molhar somente a roupa que tu tem no corpo, né? Ou lençol, enfim, fazer com que haja um isolante térmico entre o ambiente e o corpo, tá bem? Existem também as formas de condução nos incêndios. Então, vocês podem ver aqui que aqui tem um foco de calor, um foco de incêndio, e aqui tem uma parede que separa os dois, porém tem uma tubulação aqui, que essa tubulação deve ser para aquecimento do ambiente. Então, o que acontece? A chapa começa a conduzir o calor, e aí onde ele toca, ele começa a criar incêndios. Então, aqui o problema não foi a convecção, não houve convecção aqui. Houve, sim, a condução para fazer a propagação. A convecção só estava aqui dentro. E aqui não, essa propagação de calor aqui, propagação do incêndio, não foi por causa da convecção, né? Aqui foi por causa da condução. O aquecimento da tubulação pode ter sido pela convecção, né? Mas a transferência a propagação do fogo para cá foi a condução, certo? Outra forma é a irradiação. A irradiação, como eu falei para vocês, ela é essa energia que não precisa de um meio, tá? Então pode ver o seguinte: aqui o fogo ele deveria ter sido propagado para cima, mas aí o que ocorre? Ele foi propagado para o lado.
Ou seja, o fogo também tem irradiação, assim como o Sol. Então, se vocês colocarem a mão sobre o fogo, vocês vão ver que a temperatura é maior. Né? Se vocês estiverem fazendo ali um churrasco no domingo, vocês vão ver que a parte de cima do fogo possui uma quantidade de calor maior ali, né? Vocês vão ver que tem mais transferência de energia ali. A temperatura da mão de vocês aquece mais rápido. Se vocês botarem do lado, vocês vão ver que a quantidade de energia é menor, tá bem? Por quê? Porque aquela irradiação não é uma forma de energia, não é a melhor forma de propagação dessa energia em forma de calor, tá bem? E é uma das formas de se fazer churrasco de fogo de chão, né? Por quê? Porque tu não tem todo aquele problema da fuligem, né? Dos gases da queima entrando em contato com a carne. Então, churrasco de fogo de chão é um dos mais saudáveis que tem, né? Bom, então, o fogo. O fogo, ele foi, de certa forma, uma manifestação que já deve ter, se não me engano, 7.000 anos. Agora eu já me esqueci, eu estava tentando me lembrar. Se eu não me engano, são 7.000 anos que o fogo foi domesticado, de certa forma. Antigamente existia sim o fogo, mas ele não era utilizado de forma doméstica, né? Ocorria o fogo, mas tu não tinha como utilizar ele, manter ele dentro principalmente das cavernas. Então tu tinha que sempre ter um foco externo para depois tu utilizar ele. Depois, né, há 7.000 anos que nós então temos o fogo como sendo uma fonte de calor que nós conseguimos controlar, tá bem? Então aqui tem a imagem, né, dos neandertais, que são nossos parentes antigos aí. Eles estão ali fazendo o atrito, né, entre um graveto, né, girando o graveto com fricção sobre uma tabuinha. E essa fricção gera calor, né? E ali, então, com a aproximação de mais combustível, né? Gravetos menores, palha, enfim, se tem o triângulo do fogo, que é o quê? A fonte de calor, que é o que ele está fazendo, girando. O comburente está à nossa volta, que é o oxigênio, que é ele que é responsável por manter, né? Ele é o comburente. Ela é uma entidade que permite essa queima, e o combustível é aquilo que vai queimar, tá bem? Então, são os 3 Cs, né? É o triângulo do fogo, são essas 3 entidades que são necessárias para que o fogo se mantenha, tá bem? Então, ela é uma manifestação de combustão rápida, um processo exotérmico, né? Liberação de energia, e onde a oxidação, né, provoca a emissão de luz e energia, tá bem? Se eu quiser extinguir o fogo, eu tenho que acabar com uma dessas entidades. Ou tenho que tirar o combustível, ou tenho que tirar o comburente, ou tenho que tirar o calor. Tá bem? Então, são vários tipos de extintores que existem, né? Aqueles extintores que são do tipo A, se eu não me engano, eles atacam o calor. Né? Então, água sob pressão que vocês vão injetar lá. Então, tu consegue tirar o calor da jogada. Né? Então, tu tirando a fonte de calor, ele não vai se manter. Outros tu tem que fazer a eliminação do comburente. Então, tu usa aquela espuma de CO2. Aquela espuma de CO2, ela tapa o ambiente, né? Tapa o fogo, e aí tu não tem o comburente. O combustível é um pouquinho difícil de ser removido, só se ele for necessariamente material sólido, né? Se ele for líquido, é difícil de tu fazer a remoção, a não ser que aquilo esteja saindo por uma torneira, por uma válvula, enfim. Aí tu consegue fazer o fechamento, tá? Mas, enfim, tu tem que fazer, tem que eliminar um desses 3
dessas três entidades para que tenha, então, a extinção do fogo. E a diferença de fogo e incêndio é necessariamente que o incêndio é o fogo não controlado, que tu não tem controle sobre ele. Aí ele vira incêndio. Porque até então os dois são a mesma coisa, são fogo, né? Tu não poderia chamar no fogão a gás, tem um incêndio na minha casa. Não, aquilo ali é fogo. Se tu disser que tem um incêndio, quer dizer que ele não tem controle. Tu não tem controle sobre aquele fogo, tá bem? Então, é uma forma de definir, né, e distinguir os dois tipos. Bom, mas o que entra nesse processo de oxidação? O que entra em queima, né, no fogo? O fogo, na verdade, ele só consegue ser gerado após a geração dos gases da queima. Então, quando eu coloco fogo no material sólido, tipo madeira, não é a madeira propriamente dita que está queimando. Eu tenho que aquecer bastante essa madeira para que ela que ela desprenda gases, ela vai desprender esses gases, e os gases é que formam a queima. Então, você já deve ter visto o seguinte, no fogo, né? Estou fazendo fogo ali, de repente começa a fazer muita fumaça. E naquela fumaça, de repente, começa a pegar fumaça, pegar fogo na fumaça. O que acontece? Nesse caso, vocês têm aí uma combustão dos gases, tá? Os gases ali, eles estão, no início, eles estão muito densos, né? Então, não tem muito oxigênio no entorno, dentro daquela fumaça, né? Porque tá desprendendo muita fumaça e está faltando oxigênio ali. Ou um pouco mais de calor. E aí, de repente, quando tem um pouco mais de calor, aquela chama aparece assim naquela fumaça, né? Que está sendo desprendida do material após ser aquecido, tá bem? Então, o que pega fogo não é a madeira, não é o sólido, são os gases desprendidos do sólido por causa do aquecimento, tá bem? Então, para vocês entenderem melhor, qual a diferença entre ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição? Tá bem? O ponto de fulgor, então, ele faz um flash só. Ou seja, vocês estão... Que é esse que eu falei que é o flash que dá na fumaça, assim, mas ele para. Ele não... O que ele tem? Ele não tem temperatura suficiente para começar a combustão, tá? Então, a definição do ponto de fulgor é a temperatura de cada combustível que desprende vapores suficiente para serem inflamados por uma fonte externa de calor, ou fonte externa de calor, mas não a quantidade suficiente para manter a combustão. Então, se vocês aquecerem alguma coisa, né? Estiverem aquecendo e de repente está desprendendo esses vapores, aí vocês chegam perto e com uma fonte de calor colocam lá e ele dá um flash, mas ele não continua o fogo, ou seja, ele queimou aquilo ali, mas falta um pouquinho mais de calor, falta um pouquinho mais de energia para aquilo ali se manter. Bom, então o ponto de combustão o que é? É a temperatura do combustível acima daquela que desprende vapores para serem inflamados por uma fonte externa. Vejam bem, fonte externa. Então ali na figurinha também, ali, ó, a da direita, né? Superior direita ali é a combustão. Tem uma chama e aí eu entro com uma fonte de calor externa e aí o que acontece? Aqueles gases entram em combustão e aí mantém a combustão, tá? Se eu não eliminar um dos três componentes, eu vou manter aquele fogo, tá bem? E o ponto de ignição? O ponto de ignição é aquele que eu não preciso de fonte externa. Eu simplesmente começo a esquentar, começo a colocar uma energia ali e aqueles vapores começam a se desprender e o próprio aquecimento desse material, ele chega num ponto crítico que ele já tem calor suficiente para entrar em ignição. Certo? É o que acontece no diesel. Tá? É diferente da gasolina. A gasolina eu preciso de uma centelha, né? Eu preciso de uma centelha lá, que é a vela quem faz, a centelha para entrar em combustão. Tá? Então eu preciso de uma fonte externa. Já o diesel não. O diesel o que eu preciso? Eu comprimo a câmara de combustão, eu comprimo ela, o ar que tem dentro comprime, ele aumenta de temperatura, eu injeto o
o óleo diesel e ele na mesma hora explode. Por quê? Porque não precisou uma fonte de calor. A fonte de calor já estava no ambiente onde ele entrou em contato. Não tinha chama, não tinha centelha, não tinha faísca, não tinha nada. Só o ambiente propiciou para que ele entrasse em combustão. Aquele aumento de pressão aumenta também a temperatura. Tá? E aí gera o ponto de ignição, sem ser necessário, então, uma fonte externa de calor. Bom, mas esse fogo, ele só é viável, né, se aquele combustível que tu estiver utilizando, ele não te onera muito no processo, tá? Então, combustível é qualquer corpo cuja sua combinação química com outro seja exotérmica, podendo ser classificado como sólido, líquido ou gasoso. Bom, e a grande base para ser não é que seja só dessa forma, mas os combustíveis, eles necessariamente tem que ser a base de carbono. O nosso corpo é a base de carbono. Por isso que nós entramos em combustão também. Tá bem? Por isso que o corpo humano queima. Tá? O aço, né? O aço não queima. Se tu imprimir ali e colocar a fonte de calor elevada, ele vai derreter, ele não vai gerar chama, não vai queimar. Certo? Existem outros elementos pirofóricos que eles, quando entram em contato com o outro, eles geram calor, geram um processo exotérmico, tá bem? Principalmente quando tipo assim, ó, soda cáustica, né? Tu coloca junto com a água, ele forma um processo exotérmico e aumenta a temperatura, tá? Mas o combustível mesmo, que é utilizado, ele necessita de uma energia maior para se dizer viável economicamente, tá bem? Então, os combustíveis, como eles podem ser divididos em líquidos, em sólidos, líquidos ou gasosos, isso vai depender da sua utilização, tá? Então, os combustíveis líquidos minerais são obtidos basicamente pelo processo de refinação do petróleo, é o mais utilizado o combustível líquido dessa forma. Existe também o processo dos combustíveis líquidos, que são os biodiesels, né, e o álcool também. Então, o biodiesel nada mais é que um óleo de cozinha refinado, tá? É feito um processo de transesterificação para tirar ali a parafina, né, para tirar outros elementos, para fazer com que não haja incrustação na câmara de combustão. Então, e aí ele vira biodiesel, tá? E o álcool, que é do refinamento do caldo de cana, também é um líquido que também foi muito utilizado há um tempo atrás como combustível, ainda é utilizado, por causa que não deu muito certo nos motores, e aí ele foi, por força de lei, ele foi introduzido na gasolina. Aí eles tiveram que fazer um processo de transformação da injeção do carro, né? A injeção do combustível, para ele permitir, por causa que eles têm taxa de compressão diferente, então tu consegue fazer essa modificação e adaptar o carro para que faça uma queima mais eficiente daquela quantidade de 27% de álcool que tem na gasolina agora. Ou é 26, uma coisa assim. Tá bem? Então, os combustíveis líquidos são mais utilizados naqueles sistemas que eu tenho que conduzir ele de um ponto ao outro. Por quê? Porque eu coloco dentro de um tubo, dentro de uma tubulação, coloco uma bomba que vai fazer o deslocamento desse líquido e ele consegue chegar até o local. Então, eu tenho onde armazenar e eu tenho onde utilizar. Os dois não estão próximos, para que não haja, então, um incêndio, né? Um foco de incêndio, né? Por causa de algum acidente. Já os combustíveis sólidos, o que acontece? Os combustíveis sólidos são um pouquinho mais difíceis de serem transportados. Então, nas grandes termoelétricas, eles ficam moendo o carvão, fica no pátio, eles têm que ficar molhando aquele carvão, porque se o carvão entrar em algum tipo de atrito ou aquecer de alguma forma, ele entra em combustão. Então, ele tem que ser molhado continuamente para diminuir a sua temperatura.
e depois ele é utilizado. Como é que ele vai até a fornalha, né? Até a caldeira? Ele vai por transportadores mecânicos, tá bem? Só que os transportadores mecânicos têm muita manutenção, né? Porque eles são imaginem que é uma esteira, né? Uma esteira com roletes. Esses roletes eles são com rolamento, né? Então tem que ser trocados, uma hora ou outra tem que ser trocados. Roletes, tem que ser trocado também a lona que vai fazer esse transporte, né? Enfim, se for os combustíveis sólidos, né? Eles são dessa forma. Bagaço de cana-de-açúcar também, casca de arroz, todos esses combustíveis sólidos necessitam, então, desse tipo de transporte na indústria. Mas também ele é um tipo de fonte de energia que possui um poder calorífico bem alto, bem elevado, certo? Então, ele é bastante utilizado. E ele, como é extração mineral no solo, tu tem um valor, o preço para a extração é mais barato do que a extração de petróleo, né, em águas profundas ou em continente, enfim. E não precisa processo de refinamento, né, como tem nos combustíveis líquidos derivados do petróleo, tá? Os combustíveis gasosos, né, no caso do GLP, também é bastante utilizado em aquecedores, né, em caldeiras, naqueles principalmente industriais, conforme a figura da esquerda, uma caldeira com queimador de gás, né? E da direita também é um queimador de gás, mas ele é residencial, que já aconteceu muitos problemas, né? Como nós vimos aí na mídia, que se aquele tubo que tem na parte superior aí não tiver bem conectado com a parte externa, ele coloca os gases da queima para dentro do ambiente. E como ele não consegue ser detectado, né? Ele não tem cheiro, então tu vai ter uma morte, no caso, lenta, como se tu estivesse dormindo. Inicialmente tu vai sentir sono por causa da diminuição da oxigenação, tu vai sentir sono, vai deitar e vai acabar morrendo, tá bem? Mas é um tipo de utilização de gás, né, para aquecimento da água ou aquecimento do ambiente também, tá bem? E também é bastante utilizado na indústria, por quê? Porque tu consegue conduzir ele, tu consegue ter o armazenador, né, e tu conduz ele até a tua caldeira, enfim, até onde tu quiser utilizar esse combustível para transferência energética, né, porque ele gera muito calor com a queima. Bom, e no caso dos combustíveis líquidos, são vários, né? Um dos óleos que é bastante utilizado, né? Que é o óleo combustível. Ele nas caldeiras ele é bastante utilizado para dar o seu start, né? Nas caldeiras. Então, e muitas caldeiras também é utilizado como combustível para queima, tá? Então é um óleo de baixa viscosidade. Então é difícil fazer o transporte dele, tem que fazer o transporte dele aquecido, tem que aquecer para fazer o transporte dele pela tubulação, mas ele é um tipo de óleo que não tem muito objetivo a não ser essa queima, porque ele não é nem óleo lubrificante, né? Ele está entre o óleo lubrificante e os resíduos que são utilizados como piche para fazer asfalto. E então esses óleos combustíveis eles foram utilizados em caldeiras porque ele é uma grande parcela desse petróleo, né? Nessas torres de fracionamento, né? Porque ele é um fracionamento. Tu aquece a fornalha uns de 400 a 600 graus, o petróleo, né? E ele vai para essa torre. Então na torre tem várias temperaturas, né? Então tem bandejas com essas temperaturas. Se vocês clicarem aqui nessa figura aqui, vocês vão ser direcionados para um vídeo, né, que mostra então como é feita o refinamento do petróleo. A
acho que a aula já passou mais de 1 hora. Então, acho que vamos ficar por aqui, tá bem? Vocês vão dar uma olhada nesse vídeo, se tiver alguma dúvida. O que vocês vão receber depois um questionário? O questionário é bem simples, é só para vocês, é um questionário objetivo, né? Só para vocês aumentarem, então, o grau de entendimento, porque aí a questão, vocês vão ter que fazer a lembrança de todo esse conteúdo aí para responder, tá bem? Mas são perguntas objetivas, bem tranquilas, só para você lembrar desse conteúdo que é bem importante para o resto da disciplina, tá bem? Aqui tem alguns tipos de combustíveis com seu poder calorífico, tá? Então, só para vocês entenderem, tipo, por que é utilizado tal tipo de combustível em tal local, né? Isso tudo foi calculado em função... Tu pega uma quantidade, né? 1 quilo daquilo ali, coloca fogo nele, coloca em combustão e aí tu consegue calcular aquela energia porque ele consegue ser transferido, né? Para um sistema que tu necessita ser aquecido, no caso da água, enfim, do óleo, enfim. Aí tu vai fazer esse aquecimento. Então é para ver quantos quilocalorias ou kilojoules desprende aquele combustível quando entra em combustão. Então, a aula de hoje, que era sobre os conceitos fundamentais da disciplina de Equipamentos do Processo 2, era isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem aqui o link para a reunião da aula que vem. Tem o link da reunião também lá no Moodle, tá? Eu deixei lá para vocês. E aqui, então, eu trago o meu número do WhatsApp. Se vocês tiverem uma dúvida que queiram tirar rapidamente, na hora que vocês estão estudando isso aqui, não tem problema, podem me mandar. E também podem mandar por e-mail, tá bem? E a próxima aula, então, nós vamos trabalhar os conceitos de caldeiras fogo-tubulares, tá? E aí nós vamos entrar diretamente nos equipamentos de processo, tá bem? Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão ou informação, podemos conversar na aula, tá bem? Um abraço a todos.